pessoal, tudo bem? Me chamo Jocely, eu sou analista de trade. Nesse vídeo a gente vai aprender como funciona o oscilador Williams Porcentagem R. Ele parece difícil, o nome é um pouquinho diferente, mas na verdade ele é muito tranquilo de ser compreendido e de ser utilizado nas nossas negociações. Se gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, qualquer tipo de dúvida, pergunta também, escreve aqui embaixo, ok? Vamos lá, vamos começar nosso vídeo. Então pessoal, Williams Porcentagem R. Vamos analisar este indicador. O nome parece que ele é muito difícil, mas na verdade ele não é, ok? Bom, o Williams Porcentagem R é um indicador dinâmico que determina o estado de sobrecompra ou sobrevenda. Ele é muito parecido com um oscilador estocástico. A única diferença é o que o porcentagem R tem uma escala invertida e o estocástico é feito usando uma suavização interna. Bom, valores do indicador que variam entre menos 80 e menos 100 indicam que o mercado está em sobrevenda, enquanto valores dos indicadores que variam entre menos 0 e menos 20, na verdade 0 e menos 20, indicam que o mercado está em sobrecompra. Tal como acontece com todos os indicadores de sobrecompra e sobrevenda, o melhor é esperar que o preço mude de direção antes de colocar suas negociações. Por exemplo, se o indicador de sobrecompra e sobrevenda está mostrando uma condição de sobrecompra, é prudente esperar o preço da ação cair antes de vender o ativo. Por exemplo, o indicador pode estar na sobrecompra um tempão, mas espera a confirmação para fazer uma venda, porque, como eu falei anteriormente, pode durar um grandiosíssimo tempo essa permanência na parte de sobrecompra. Vamos dar uma olhadinha depois no gráfico, vou explicar melhor. Bom, aqui está a fórmula do Williams Porcentagem R, que é basicamente máxima vezes máxima e menos N, menos fechamento, sobre máxima vezes máxima e menos N, menos mínimo da mínima e menos N vezes 100. Parece muito complicado, mas vou mostrar para vocês que é muito mais fácil. Fechamento aqui, dia é o preço de fechamento atual, máximo é o máximo mais alto para períodos N anteriores e o mínimo é o mínimo mais baixo para períodos N anteriores, ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo de como trabalhar com o Williams R. Como eu falei para vocês, o gráfico pode ficar um tempo bastante grande aqui na parte de sobrecompra ou até flertando com a parte de sobrecompra, mas só um cruzamento bastante saudável pode nos dar tendências de venda ou tendências de compra. Então eu tenho três cores aqui: vermelhinho, amarelo e verde. Vermelho é quando há uma tendência de venda bastante acentuada, amarelo é uma tendência de venda, mas não é muito claro, e verde é uma tendência de compra, ok? A gente também tem amarelo aqui, uma tendência de compra, mas não tão clara assim no mercado. Bom, começando aqui pelo vermelho, a gente tem aqui um cruzamento bastante interessante. Olha como cruza aqui a linha de 20 de cima para baixo. Então a gente tem um sinal de venda, mas tu me pergunta, putz, mas cruzou aqui, por que não foi um sinal de compra? Porque pode ver que não foi um sinal tão forte assim, não foi um cruzamento tão agudo. Então esses dois aqui eu consideraria um cruzamento amarelo, assim como esses aqui. Olha só como o gráfico mal sobe acima da linha de menos 20, ou seja, mal entra na parte de sobrecompra, que já volta. Então pode ser ali um falso sinal. A gente tem aqui dois falsos sinais. Na verdade a gente poderia ter feito operações bem pequenas. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, as duas velas seguintes, aqui a gente teve uma tendência de baixa, aqui também a tendência de baixa nas três velas seguintes. Então para quem quer fazer operações muito pequenas, isso pode ser bom. Mas claro, é melhor se a gente abrir operações, por exemplo, nessa situação aqui, onde houve esse cruzamento bastante forte e o gráfico foi para baixo, tem uma tendência de baixa de um médio prazo bastante interessante. Então é mais confiável, é mais seguro a gente ter esses sinais de maneira mais clara, ok? Da mesma forma, o sinal de compra aqui, ó, cruzou de baixo para cima. Aí você me pergunta, putz, mas mal cruzou e já voltou. Mas esse aqui não foi um flerte tão grande como teve anteriormente. Então a gente teve aqui um topo duplo no oscilador, mais ou menos assim. Aqui não é um sinal tão forte assim, mas mesmo assim funcionou. Olha só, durante 4, 5 velas teve uma tendência de alta, depois teve uma correção, depois voltou essa alta, mas este sinal pode ser considerado sim um sinal mais ou menos bom. Um sinal realmente bom foi esse aqui: o gráfico entrou na parte de sobrevenda, ficou um tempinho e depois cruzou para cima. Então depois o gráfico realmente teve uma tendência bem forte de alta, ok? Então o único sinal realmente bom é esse aqui. Depois a gente tem um sinal mais ou menos bom de compra, que é mais ou menos esse aqui, onde entrou, ficou um tempinho, cruzou, mas olha só como não cruza. O Williams, ele cruza aqui a parte de 80, fica ali namorando, fica mais ou menos
horizontal, não é um cruzamento agudo, então não é um sinal tão forte assim de compra. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico, vamos dar uma olhada de como configurar o Williams. Então a gente tem aqui a aba de indicadores, aqui embaixo a gente tem estocástico, demarker e o Williams porcentagem R. A gente tem essas linhas, esse gráfico mais ou menos estranho. Eu não gosto muito, eu particularmente trabalho com o gráfico de linhas, coloco upper band, lower band, menos 80, deixo o período como 14, não mudo. E a gente trabalha mais ou menos assim. Quando a gente tem um cruzamento forte, é um sinal de venda. Quando a gente tem um sinal não tão forte assim, presta atenção, pode ser um sinal falso, ok? Então esse foi o vídeo de hoje para o Williams porcentagem R. Se tem qualquer tipo de dúvida, pergunta, coloca nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de apertar aqui no like, se inscrever no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, abraços!